Boa noite a todos, mais uma vez, para nossa reflexão semanal, pedindo a Jesus para que Ele seja conosco, para nos orientar, nos inspirar, e nós possamos, de alguma forma, tirar algum aprendizado das historinhas que nós vamos discutir agora, sobre a influência do bem, o poder do bem de Irmão X. Armando Pires efetuava os últimos arranjos do carro para conduzir seu amigo Jorge Bretans à estância de repouso que distava 40 quilômetros. Nesse justo momento, o diálogo entre os dois é em torno da lei de causa e efeito. Mas você não acredita mesmo que a justiça possa ser modificada pela misericórdia? Não. Acaso não admite que o destino, assim como é responsável a toda hora, é suscetível de ser renovado todos os dias? Não. Não crê que as ações do amor desfazem as cadeias do ódio? Não. Você não acredita, não aceita a possibilidade de transformar os problemas de alguém que chora, dando a esse alguém uma parcela de alegria ou de esperança? Não. Não reconhece você que se um irmão em prova é intimado pelas leis do universo ao sofrimento para ressarcir as faltas que haja cometido em outras existências, nós, igualmente, somos levados a conhecer-lhe a dor pelas mesmas leis divinas, de maneira a prestar-lhe o auxílio possível em resgate das nossas? Não. Não tem você por certo o princípio de que o bem dissolve o mal, assim como o reequilíbrio extingue a perturbação? Não concorda que um ato nobre redundará sempre na justiça em favor de quem o pratica? Não. Por quê? Porque a justiça deve ser a justiça, e cada qual de nós pagará pelos seus próprios erros. Céus, mas você não aceita a ideia de que migalhas de amor são capazes de funcionar em lugar da dor ante os foros celestes, assim como as pequenas prestações na base da equidade e diligência podem evitar que uma dívida venha a ser cobrada pela força de um tribunal? Não. Em seguida, os dois entraram no automóvel e partiram. Uma tarde chuvosa, cinzenta, alguns quilômetros para além da arrancada, um buraco no asfalto, sobre alta rampa, e dá um forte chacoalhão no carro, Bretans lembrou assustado. Lance perigoso, convém parar. Tapemos o buraco ou coloquemos aqui algum sinal de alarme, pelo menos alguns ramos de arvoredos que advirtam quem passe. Nada disso, protestou Armando, decidido. A obrigação é da turma da conserva. Os outros motoristas que se danem. Não somos empregados de ninguém. Atingindo o local destino, Bretans recolhe-se ao hotel, agradecendo ao obséquio a Armando, que regressou pelo mesmo caminho. Entretanto, justamente no ponto da rodovia onde o amigo desejara auxiliar os outros motoristas com socorro oportuno, Pires, em grande velocidade, dentro da noite, encontrou a cova profundamente alargada pelo aguaceiro e o carro capotou de modo espetacular, projetando-se barranco abaixo. Depois do acidente, em companhia de alguns amigos, fui visitá-lo num hotel de emergência. No hospital de emergência. Achamo-lo de rosto enfaixado, sob a atenciosa assistência de abnegados ortopedistas que lhe engessava a perna esquerda em frangalhos. Pires não falava, mas pensava. E pensava exatamente nos delicados meandros da lei de causa e efeito, chegando à conclusão de que o mal não precisa ser resguardado pelo mal, onde o bem chega antes. Enquanto esperas pelo céu, não ouvides também que a terra vive esperando por ti. Mariano José Pereira da Fonseca. Que interessante, Então, aqui a questão que eles falam sobre, eles estão discutindo sobre a lei de causa e efeito,
e sobre a questão da influência do bem. Então, a última frase aqui. Enquanto esperas pelo céu, não ouvides que também a terra vive esperando por ti. Então, nós também temos que dar a nossa parte, né, para fazer a transformação. Então, eles estão discutindo aqui sobre a questão da lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito é uma lei da física, né, que todo mundo conhece. O Kardec, ele fala que se trata de uma lei natural e que vem esclarecer sobre as causas das nossas aflições, né? No vídeo passado a gente estudou sobre a causa das aflições. Muitas vezes a gente não compreende por que tanto sofrimento, por que temos que sofrer para ser feliz, né? E a lei de causa e efeito, ela vem explicar justamente todas essas aflições. E que nós podemos muito bem, né, numa forma de contribuição, numa forma de doação nossa também, modificar as mazelas da vida, fazendo com que o bem chegue primeiro antes que o mal, né? Às vezes se tem a sensação da injustiça de Deus e pelo contrário, a lei de amor é a lei suprema que governa o universo e Deus é quem rege tudo. Então, tudo tem um porquê, tudo tem uma causa e tudo o que está acontecendo está sob a tutela de Deus. Né? Todo o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele trata da justiça das nossas aflições, né? E ele nos diz que bem-aventurados são os aflitos. Por quê? Porque os aflitos é na aflição que nos ajustamos com as leis do universo, com as leis morais, né? Então, a lei de causa e efeito é isso. É o plantar e é o colher. Simplesmente, né? Então, tudo que eu passo hoje, eu estou colhendo do que eu plantei ontem. E eu vou colher amanhã o que eu estiver plantando hoje. Então, para a gente entender tudo isso aqui, a questão do bem, nós vamos discutir sobre os caracteres do homem de bem, né, que são duas questões do capítulo 7 da perfeição moral, tá? Caracteres do homem de bem. Outra questão que é sobre a intervenção de Deus nas penas e recompensas, sobre a beneficência e sobre o maior mandamento, né? Só rapidamente, assim, para a gente refletir e trazer isso para o nosso dia a dia. Então, uma questão do Livro dos Espíritos, do capítulo 7, da perfeição moral, que trata dos caracteres do homem de bem. Na questão 918, Kardec pergunta: por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espiritual? Que trata da evolução espiritual, né? Como é que se sabe que um homem está evoluindo, que ele está crescendo espiritualmente? Então, eles respondem: o espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal, tá, representam a prática da lei de Deus. E quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Olha, a coisa mais linda isso, né? Vou repetir. O espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus. Isso demonstra crescimento, né? Isso demonstra que a pessoa, o espírito encarnado, ele está entendendo o real propósito dele aqui na Terra. Kardec faz um comentário aqui. Eu peguei só um trechinho. Ele diz que verdadeiramente, homem de bem é o que pratica a lei da justiça, do amor e da caridade, na sua maior pureza. Se interrogar a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não transgrediu essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia. Se ninguém tem motivos para dele se queixar, enfim, se fez aos outros o que desejara que lhes fizesse. E lá no finalzinho, ele não é vingativo, a exemplo de Jesus, perdoa as ofensas para só se lembrar dos benefícios, pois não ignora que, como houver perdoado, assim perdoado lhe será.
Respeita, enfim, em seus semelhantes todos os direitos que as leis da natureza lhe concedem, como quer que os mesmos direitos lhe sejam aceitos. Que é sobre a questão do maior mandamento, daqui a pouquinho a gente vai ver. Que é se colocar no lugar do outro, fazer ao outro o que você quer receber. Eu não peço o perdão de Deus, eu primeiro tenho que perdoar. Então essa é a lei, né? A gente se reconhece que está crescendo quando, espiritualmente, quando você se vê fazendo todo o bem possível que você possa. Na questão 964, que é sobre a intervenção de Deus nas penas e recompensas. Mas, será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para Ele? Vamos ver a resposta. Deus tem suas leis, regem todas as vossas ações. Se as violais, vossa é a culpa. Indubitavelmente, quando o homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento, dizendo-lhe, por exemplo, foste guloso, vou punir-te. Ele traçou um limite. As enfermidades e muitas vezes a morte são as consequências dos excessos. Eis aí a punição e o resultado da infração da lei. Assim, em tudo. Né? Porque a gente lembra que antigamente existia aquele de tudo que eles faziam, eles achavam que estava em pecado, Deus estava punindo. Não. Deus não nos pune. Ele estabelece os limites. A gente sabe que se eu comer o dia inteiro uma determinada coisa de comer demais, aquilo vai me fazer mal. Então, qual é a consequência disso? Passar mal, não é que Deus está me punindo. E assim são todas as coisas da vida. Então, isso aqui explica direitinho a lei de causa e efeito para a gente, né? Então, todas a causa das nossas aflições, dos resultados das coisas da nossa vida, são provocados por nós mesmos. Então, quando nós entramos em dor, quando entramos em prova, temos que dar o testemunho daquilo, temos que aprender, porque estamos exagerando em alguma coisa ali. Não é que Deus está punindo, é a consequência dos atos que eu estou praticando. O Kardec aqui responde: todas as nossas ações estão submetidas às leis de Deus. Nenhuma há, por mais insignificante que pareça, que não possa ser uma violação daquelas leis. Se sofremos as consequências dessa violação, só nos devemos queixar de nós mesmos. Que desse modo nos fazemos os causadores de nossa felicidade ou infelicidade futura. Certo? Então nós vamos receber aquilo que nós estamos doando. Essa é a causa a lei de causa e efeito. Então nós não estamos em nenhum momento sendo punidos por Deus. Então, se a gente sabe que existe a lei de causa e efeito, temos o livre-arbítrio, a gente não pode estar culpando nem o vizinho, nem a vizinha, nem meu pai, nem minha mãe, nem ninguém pelos acontecimentos da minha vida. Sou eu mesmo que planto. Por quê? Porque eu escolho como plantar e o que plantar. Então eu tenho que colher. Essa é a lei de causa e efeito. Por isso que nós vamos refletir aqui sobre o Evangelho, no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, fala, não fazer a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, de Adolfo, bispo de Agel, 1861, que trata sobre a beneficência. O que é beneficência? É o ato de praticar o bem, né? A prática de fazer o bem. Então, o que ele fala aqui? Que é o que nos dará a beneficência, é o que nos dará, neste mundo, as maiores alegrias do nosso coração. Que nem o remorso e nem a indiferença perturbam. Quer coisa melhor de você poder ser útil, de você poder levar alegria a quem está precisando, levar o pão a quem tem fome,
levar roupa a quem tem frio. Você ser o instrumento da divindade, está servindo como uma ponte entre Deus e aquele ser que está passando por um momento de dificuldade. Isso demonstra o desprendimento, demonstra amor, demonstra espírito de benevolência. Os mansos herdarão a terra. Por isso, da importância de praticar a beneficência. A generosidade é um dos mais belos sentimentos que faz com que olhe um irmão com mais amor. Quem dera que a humanidade tivesse por maior preocupação a de fazer o bem, a de servir. Levar o pão aos que têm fome, levar a alegria aos corações amargurados. A maior e a melhor satisfação para o nosso coração será ver renascer a alegria, onde estava existindo a dor, onde estava existindo a tristeza. Temos a compreensão de que temos que ir ao encontro dos que sofrem, né? Irmos ao encontro dos infortúnios ocultos, que são os que mais machucam, né? Porque não estão em evidência, né? Então, levar a palavra para a dor daquele que está com as suas misérias ocultas, a fome, o desemprego, a desesperança. Estão por aí, né, num momento desse, de tanta dor que o mundo anda passando, né? Tanta gente, a gente não pode estar meio que se visitando, mas há tanta gente em sofrimento neste momento, né, de pandemia. Então, a gente poder ser útil, levar a palavra, levar o alimento, levar o sorriso, o abraço ainda não pode, mas manda um virtual, né, que vai servir do mesmo jeito. Então, Jesus disse, quando vestido a um destes pequeninos, lembrai-vos que é a mim que o fazeis. Caridade, quem a tem, sintetiza todas as outras virtudes. Porque quem pratica a caridade tem amor dentro de si, fé, esperança, generosidade, gentileza. Porque somente uma pessoa humilde, ela pode fazer a caridade. Porque o orgulhoso, ele não pensa nessas situações. Às vezes ele nem enxerga, né? Então, caridade sintetiza e tem... Caridade, quem a tem, sintetiza todas as outras virtudes. Fé, esperança, generosidade, gentileza, desapego e humildade. E são elas que nos conduzem a Deus. É na caridade que deveis procurar a paz do vosso coração. E contentamento da alma, o remédio para as nossas aflições. Porque através da caridade, quando eu saio de mim, quando eu me movimento para enxergar a dor do outro, né, eu vou ver que muitas vezes a minha dor não chega a ser nada diante da dor da que aquela pessoa está passando, né? Então a gente começa a enxergar. Então alivia até nossa dor. Diz, nossa senhora, está tão pior do que eu que, né? Então ela é o remédio para as nossas aflições, certo? E todas as vezes que eu me movimento para ajudar, para servir, com certeza isso tudo vai bater lá e vai voltar. Porque daí Deus vai me recompensar. Não é que eu tenho que fazer a caridade para ser recompensado. Isso é a lei da natureza. Eu dou e ela retorna. Eu vou viver mais alegre, eu terei mais saúde, eu terei mais proteção, eu terei orientação para seguir a minha vida, para ter um norte. Porque eu vou estar cercado das bem-aventuranças, das coisas boas, dos espíritos bons que me orientarão, né? Quando estivermos com vontade de reclamar da vida, lembremos das misérias que assolam o mundo. Fome, desemprego, crianças desamparadas, pessoas que vivem perambulando aí rua acima, rua abaixo, sem norte na vida, né? Desesperançados, desanimados. Então, antes, agradeçamos a Deus pelo que somos e pelo que temos. Então, a beneficência é um dos recursos que Deus
nos dá a oportunidade de estar servindo, certo? Outro que vai nos orientar também, nos inspirar, que é no capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação, que ele fala do maior mandamento, que é fazer aos outros o que nós queremos que façam para nós, né? A parábola dos credores. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se um que era doutor da lei para o tentar, propôs-lhe esta questão. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, que é semelhança a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos, né? Mateus. Bom, aqui, se for discutir, tem bastante coisas, né? Mas eu quero só pegar aqui, por causa do tempo, eu quero só pegar essa parte aqui que ele fala. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Amarás teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. É o primeiro. E o segundo, que é semelhante a esse, amarás teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei dos profetas se acham nisso, né? Então, amar. A gente viu que teve a primeira lei de Moisés, que era um Deus muito severo, era um Deus muito, né, rígido. Então, as pessoas não amavam, as pessoas obedeciam porque tinham medo. Então, Jesus vem com essa proposta. Ama a Deus. E ama o primeiro mandamento, com todo o teu espírito, com toda a tua verdade, com todas as tuas forças. E ama ao próximo como a ti mesmo. Quem não ama a Deus, não faz caridade, não serve. Porque como que não ama a Deus e ama o próximo? Não tem como. Ama o próximo e não se ama? Também não tem como. Então, muitas vezes, a gente vê muitas pessoas dizerem que não se amam, que não gostam de si, que tem sempre alguma coisa errada. Isso são coisas que a gente vem trazendo, né? De séculos, erros cometidos, a gente tem a alma muito ferida. Mas a partir do momento que a gente sabe disso, que a gente já toma conhecimento, que a gente já errou muito, que a gente tem muito peso nas costas, na mente, a gente precisa ir se desfazendo disso. Quando nós vamos fazer uma viagem, a gente só carrega o que é necessário. A gente não vai levar nunca o que é excesso, para não estar dando trabalho. A mesma assim é a viagem da nossa vida. Aquilo que não nos serve, a gente tem que tirar. Do peso das nossas costas, o peso da nossa mente e o peso do nosso coração. Nós temos que nos reconhecer como um vaso divino, um vaso que está sendo lapidado por Deus. E eu preciso me amar. Quanto mais eu me amo, mais bonito eu me acho, mais fé eu tenho, mais Jesus dentro de mim. Então eu vou me encontrar no meu semelhante. Se eu não me amo, eu jamais amarei o meu próximo. Eu jamais me importarei com o meu próximo. Está aí o segredo. Porque daí, quando a gente não se ama, a gente não tem zelo por ninguém nem por nada. Então, Deus tem o maior zelo do mundo para com a gente. Então, é importante a gente começar a se enxergar como um ser que tem necessidades. Orar pelos outros, mas orar por si também, porque nós precisamos. Nós precisamos de força, nós precisamos de carinho, nós precisamos de incentivo. Então, eu me dando essa força, me amando, né, me tornando bonita por dentro, eu vou enxergar o meu semelhante dessa forma também. Então, fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, pois é nisto que consiste a lei e os profetas. Então, se eu me amo, eu tenho um amor aqui, ó, e eu vou dar para o outro. Eu vou me enxergar no outro. Então, eu vou fazer para o outro aquilo que eu quero receber.
Tratai-os todos os homens como quereis que eles vos tratam. Lucas. Amar, só desculpa que eu esqueci de ver aqui de quem que é. Não, tá certo. Então, amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que queríamos que os fizessem a nós, né? Então, é sempre a empatia, né? A gente aprender a se colocar no lugar do outro. Somente sabe quem é fome? Quem passou a fome. Então, quando ele vê que alguém está necessitado, ele vai lá porque ele já sentiu aquela dor. Ele sabe. Então, todas as vezes que eu tento me colocar no lugar do outro, eu vou entendê-lo, eu vou fazer o possível e às vezes o impossível para estar ajudando aquela pessoa. Essa máxima expressa o conceito completo do que é caridade e resume todos os deveres do homem para com o próximo. É nossa obrigação. Enquanto a gente não compreender isso, a gente vai estar passando pelos mesmos processos que se eu tenho 2, eu tenho que aprender a dividir 1. É excesso para mim. E tem sempre alguém que está necessitado. Essa máxima deve ser a inspiração de nossas vidas. Fazer ao outro o que nós desejamos para nós. Como vamos exigir dos outros o que não temos ou o que não damos? Como nós vamos exigir indulgência, benevolência, devotamento para conosco, se nós, no nosso dia a dia, nós só entregamos a antipatia, o desamor, o descaso, a indiferença, nós não damos um bom dia para uma pessoa, não elogiamos o trabalho de ninguém, nós não somos gentis. Isso demonstra o quê? Uma falta de amor muito grande pelo outro. Aí a gente, nas nossas orações, a gente pede a Deus que perdoe. A gente pede a Deus que nos atenda nas nossas necessidades. Mas somos incapazes de estar doando ao outro do que ele necessita. Quando praticamos a caridade, praticamos o amor e combatemos em nós o egoísmo. Através da caridade, compreenderemos a verdade, a fraternidade, a paz e a justiça. E agimos com a maior verdade que existe em nós. Ser honesto, ser verdadeiro, ser transparente para o outro. Assim a terra passará a ser melhor, os homens viverão em mais harmonia e não mais haverá ódios nem dissensões. Mas união, concórdia e benevolência. Já imaginou que coisa maravilhosa quando um dia o mundo chegar a ser isso, né? A ser aquele plano onde as pessoas se preocuparão umas com as outras em estarem se ajudando. Mas o mundo caminha para isso, certo? Então, os mansos herdarão a terra, bem-aventurados os humildes. Então, nós todos, né, a lei, sabendo já o que é lei de causa e efeito, sabe que quando eu entrego o bem, eu só posso receber o bem. E é nisso que encerra a nossa maior oportunidade de estar aqui na Terra para aprender a servir e saldar todas as nossas pendências, né, com as leis divinas. E já para encerrar aqui, eu vou ler sobre Maria Dolores para melhor servir. Diz a lenda que um dia, abandonada sob a terra fria, a semente cansada perguntou ao Senhor: por que me vejo a sós, morrendo sufocada, como quem deve, sob lodo e pancada? Afinal, que fiz eu? Entretanto, o Senhor não respondeu. Mas depois de algum tempo, ao solo que se enfresta, maravilhosamente transformada em ramo, aroma, flor e fruto, orgulhou-se de ter, por privilégio e por dever, o encargo de ser pão na mesa de festa. E tocada de vida superior, agradeceu a Deus em preces de louvor. Conta-nos outra lenda que uma ovelha esquecida em remota fazenda gritou ao céu na hora da tosquia: por que me expõe a ventania nesta nudez tamanha?
Olha a rude tesoura que me apanha, afinal o que fiz eu? O céu, no entanto, nada respondeu. Mas depois de alguns dias, encontro a criança que lhe vestia a lã, sorrindo de esperança. Alegrou-se anotando o seu próprio trabalho, sustentando o calor e doando agasalho em auxílio de alguém, e agradeceu à vida a elevada missão de que fora incumbida pela fonte do bem. Assim também, alma querida e boa, quando a dor te transforma o coração em chama, de sofrimento a requeimar-te o peito, não reclames, perdoa e nem perguntes, ama. De todo o golpe humildemente aceito, Deus fará nascedouro alto e fecundo, de paz, felicidade, ensino e elevação, que se façam degraus de perfeição pelos quais o céu desça e felicite o mundo. Aprendemos a dar o teto, a escola, o pranto, a veste, a luz, que a serena e consola, onde a penúria geme e onde a sombra se avulta, de vez que só retemos o que damos. Entretanto, jamais nos esqueçamos daquela caridade doce e oculta, quanta vez desprezada e incompreendida, que trabalha e se esquece, a fim de sustentar as construções da vida, porque somente o amor incontroverso, a sofrer e a calar para melhor servir, é o centro de equilíbrio do universo, o apoio do presente e a força do porvir. Então é isso, meus queridos. Mais uma reflexão sobre lei de causa e efeito, beneficência, fazer ao outro o que nós queremos que o outro nos faça, né? Sempre procurando desenvolver em nós o amor, que é para isso que nós viemos aqui, né? Por graça de Deus, por misericórdia dos ensinos de Jesus, nós estamos aqui para aprender a amar e servir. Então, sempre buscar no bem, né? Na caridade, a força para o nosso caminho de elevação e a cura das nossas próprias dores. Certo? Então, que Deus e Jesus seja a nossa maior inspiração durante essa semana e que busquemos cada vez mais servir, né, aqueles que nos procurarem. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês, os lares. Jesus esteja visitando a cada um, levando a cada um de acordo com as suas necessidades. Que Deus abençoe. Um beijo no coração de cada um.